mais uma vez bem-vindos à Praça da Alegria. Não sei se já repararam, mas a praça hoje está curioso, agora calaram-se. Está um bocadinho mais barulhenta do que o costume. Tenho uma resposta, tenho uma razão. É porque temos aqui várias crianças, não só as que nos visitam hoje e que estão hoje na Praça da Alegria, o abrigo dos pequeninos Praça da Alegria. Bom dia! Olá, meninos e meninas! Digam lá adeus lá para casa. Isso, estão a aparecer na televisão agora. Podem dizer adeus à vontade. Mas também já tenho choros aqui. Provavelmente uma briga com o seu irmão. Ora, porque temos aqui vários meninos e meninas que são pares de gêmeos. Ora bem, o assunto gêmeos suscita sempre muito fascínio, muita curiosidade, mas também está sempre envolto em muito mistério. Ora bem, a pensar nas dúvidas, nos receios e nas necessidades destes pais, foi recentemente criada, é muito recente mesmo, 9 de janeiro deste ano, a Associação Gêmeos e Mais. Connosco está a Rita Cardoso. Olá, Rita. Olá, bom dia. Bom dia. E estão ainda connosco Salomé Nogueira, com os seus filhos e pai, Dalila Guerreiro, Inês Pina e Silvia Almeida. E os respectivos pais, alguns pais. Oh, Rita, muito bom dia, antes de mais. Bem-vinda à Praça da Alegria. Obrigada. Isto realmente hoje encheu-nos aqui o programa. E os pais gêmeos sabem bem o que é. Têm uma casa cheia permanentemente. Sim. E os momentos de silêncio são sempre muito difíceis, só mesmo quando estão a dormir, não é? Só mesmo quando estão a dormir, ou então quando estão doentes, que é sinal que alguma coisa se passa. Bom, Rita, mas porquê é que decidiram formar esta associação? Porque, entretanto, também foi criado um blog que foi crescendo, não é? Exatamente, é assim, tudo começou com a nossa própria experiência como mães de gêmeos. Exatamente. Nós temos Rita vários... também é mãe de gêmeos. Eu própria também sou mãe de gêmeos e pertenço a vários grupos de várias redes sociais. Ok, se agora ficássemos sentadinhos só a ouvir a Rita a falar, pode ser? Tentem, pelo menos. Isso. Quando eu disser que podem fazer barulho e podem correr e gritar à vontade, pode ser? Combinado? Sim. Boa. Agora está muito, não se preocupem mais e mais, está tudo controlado, não há problema. Se eles quiserem correr, é mais daqui a um bocadinho, está bem? Mas diga, Rita. Pronto, então, eu como mãe de gêmeos, como não havia nada em Portugal sobre o assunto, porque realmente é um assunto que ainda estava muito pouco explorado em Portugal, foram criados vários grupos, primeiro no Yahoo, depois no Facebook, no qual eu sou administradora de um deles no Facebook, e depois criou-se um que foi o Mãe de Gêmeos, que teve imensa aderência. Nós temos cerca de 400 mães no grupo Mães de Gêmeos, só portuguesas e portuguesas a viver em Portugal, no estrangeiro. A administradora do Mãe de Gêmeos, por exemplo, que é a Marta, é imigrante em França, mas é mãe de gêmeos também, foi ela que criou o grupo. E foi numa conversa com ela que surgiu então a necessidade de fazer um bocadinho mais sobre a nossa comunidade. Exatamente. Portanto, fazemos um portal. Eu própria, quando estava grávida de gêmeos, senti falta, por exemplo, de muita informação. Muita informação. Há muita vinda do estrangeiro, mesmo em termos de literatura, e penso que concordam comigo. Certamente leram muita coisa antes dos vossos filhos nascerem, porque há muitas dúvidas que surgem, medos, receios, muita ansiedade acima de tudo. E falta muita literatura, é quase tudo vindo. Não há mesmo. Tudo estrangeiro e traduzido. Pronto. E, portanto, falta uma realidade portuguesa também no que concerne a gêmeos. E há cada vez mais. Exatamente, cada vez mais com os tratamentos de fertilidade, isto tem vindo a aumentar. E se calhar mesmo pelo nosso estilo de vida. Os casos que estão aqui hoje foram todos naturais, ao que julgo saber. É verdade. Tudo fertilidade ao natural. Acho que também tem a ver com o próprio estilo de vida, e quando nós somos mães, se calhar um bocadinho mais tarde, dizem que o nosso corpo também acaba por haver mais probabilidade em ser... Daí eu dizer que também está a aumentar, não só por causa dos tratamentos, mas porque as mães têm essa opção. Muitas vezes não é uma opção, são mães mais tarde por necessidade. E há mais probabilidade, também já me disseram o mesmo, há mais probabilidade de nascerem gêmeos. Ora, quando ficou grávida de gêmeos, vamos particularizar-se e depois vamos conhecer outras histórias. Tem 2 rapazes, certo? Tem 2 rapazes. Com 4 anos. 4 anos e meio. Eles estão aqui também, neste grupo. O que é que pensou, o que é que sentiu? Pensava Foi alguma vez? Foi um choque, porque nós não estávamos à espera minimamente. Nós não temos gêmeos na família, fomos primeiros filhos, já tínhamos tido um aborto espontâneo, portanto, no início. Portanto, a notícia foi recebida com uma grande surpresa, foi mesmo, não estávamos minimamente à espera. E os avós ficaram chocadíssimos, e agora, como é que vai ser? Pronto, mas foi de imediata alegria, como quando se recebe a notícia? Não, mas para já
de imediata, aliás, a alegria de estar grávida foi óbvio, claro. Não é? Agora, os gêmeos foi com medo, foi muito medo, durante ali... Não sei, de várias coisas, do desconhecido. Eu acho que era do desconhecido, porque realmente não estar à espera de uma coisa e saber que estava grávida de gêmeos, ter tido o antecedente que tive também criou um bocadinho de medo. Portanto, tudo junto, realmente, mas foi um medo momentâneo, quer dizer, depois passado no dia a seguir já estava felicíssima, não é? Eu fui um bocadinho receosa, comecei logo a investigar o que é que havia sobre o assunto, não é? Pronto, é aquele agora no próprio dia e na hora. Claro, porque a mãe e pai, não vamos deixar os pais de fora desta Exato. conversa, obviamente, principalmente falando de gêmeos, porque se a mãe já tem trabalho quando é um, imaginem dois, aí o pai tem mesmo que entrar em ação. Assim espero. Não tem mesmo opção. Mas a mãe e o pai idealizam sempre um filho, não é? Exato. Nunca idealizam, quer dizer, poderá haver alguns pais que sim, que até sonham ter gêmeos, mas não será a generalidade dos casos. Sim. Como será educar dois filhos ao mesmo tempo? Eu já não falo das questões práticas de trabalho, não é? Mas outras questões, não é? Ter que lidar com dois seres. Será que vou ter tempo para... Dividir o tempo entre os dois, vamos ter tempo para dar aos dois, vamos conseguir corresponder às expectativas dos dois. Quando os dois choram, o que é que nós fazemos? Nós conseguimos pegar nos dois ao colo? Como é que nós acarinhamos os dois? Ia partilhando isso também no blog? Sim. Aliás, isto tudo nos fóruns, aliás, o grande tema de conversa dos nossos fóruns e dos nossos grupos era partilhar essas dúvidas, não é? Porque há muita gente que se sente inclusivamente mal com Rita, como não temos as 3 todos. horas de programa para falar deste assunto, se bem que gastávamos de certeza absoluta, vamos partilhar o pouco tempo que temos com outros pais e mães que aqui estão. E estão com o Jorge neste momento. Já tens outra mãe? Tem aqui a mãe Salomé Nogueira e o seu pequeno... Como é que tu te chamas? É verdade? Diz-me lá outra vez. É o Diogo, que está aqui ao colo e está também o marido. Como é que se chama, meu caro? André. E o André? Estava à espera de ter gêmeos? Era algo que podia suceder na sua vida? Não. Foi surpresa. Entretanto, depois, na primeira ecografia, um dos embriões estava pequenininho. Escondido. Disseram assim, calma, que pode não vingar. Sim, meu amor. Sim. Sofia. É essa a letra do Diogo. Sim, Diogo, tens razão. É o dedo do Diogo, tens razão. Pronto. Muito bem. E, portanto, nós ficámos, tipo, vamos ver o que é que dá. Depois, a segunda ecografia estava tudo melhor. Tudo confirmado. Depois, esperar os 12 semanas de toda a gravidez e aqui vem os meninos. E apareceram os meninos. E apareceram também as primeiras noções das despesas que iriam ter? Pois, quando se começa a procurar, não é um berço, são 2 berços, não é um carro qualquer. Havia, na altura, há 3 anos atrás, ainda havia menos oferta que há hoje de carrinhos para gêmeos. O carro, por acaso, não precisámos trocar, já tínhamos uma carrinha, porque o primeiro chassi não cabe num carro qualquer. Pois não. Portanto, já tínhamos uma carrinha, foi uma sorte. E depois é tudo o resto, não é? Depois é as fraldas que desaparecem todas, a roupa. Leite. Não, começa pela maternidade, são logo uma mala só para eles, mas das grandes. Pois tem que ser, não é? 7 mudas vezes 2, muito dobradinho, em 2 malas, tipo papá, depois levas E quando se acabar a são 2 prima. crianças também obriga a duplicação do trabalho que um recém-nascido obriga. O pai teve ação, vou pegar aqui para si, teve ação interventiva? Completamente, desde o início. Também, desde o início. Sim, amor. Teve que ser, não é? Tem que aproximar o microfone da sua boca. Efetivamente, quer dizer, a mãe sozinha, apesar de nós termos o apoio quer dos meus pais, quer dos pais dela, como é lógico, isso para nós foi uma grande mais-valia. Como é lógico que a mãe não conseguia aguentar sozinha a carga de ter 2 ao mesmo tempo, não é? E amamentou os 2 ao mesmo tempo? No início, sim, fazíamos alternado. A primeira, por exemplo, às 9 dava mama e biberon a este e o outro era só biberon e depois na mamada seguinte trocávamos. Mas com um caderninho, porque a dada altura já se perdia. E o meu amigo mama não conseguia dar, não é? Por muito boa vontade Não, que eu bem tivesse, tentei, mas não consegui, efetivamente. Não conseguiu. Não deu. Mas biberon dava com todo o gosto. Na sua história familiar também não há registro de gêmeos? É daí então. É do seu lado. É provável. Sim, Mas pronto, vieram, foram muito desejados. Foram muito desejados, efetivamente, e cá E querem ter mais filhos? Não. Não? Já chega? Não há de facto Condições neste económicas, país, não há condições neste país para se ter muitos filhos. Dalila,
Eu sei que está entretida agora. Vamos lá ver se conseguimos conversar um bocadinho com a ajuda dos seus filhos. Primeiras dúvidas grandes quando soube que ia ter gêmeos? Eu já tinha um filho mais velho. Ainda por cima? Sim. As dúvidas foi mesmo em termos de logística, lá está. O carro, nós tivemos que mudar. Tínhamos muita coisa... Magoaste, filha, então senta aqui um bocadinho, mas não estragues a cadeira. Nós tínhamos muita coisa do nosso filho mais velho e eles são 2 rapazes também e acabámos por usar, mas é como se tivéssemos outro filho outra vez e tivemos que comprar mais equipamentos. Como é que se chama o mais velho? Miguel. Miguel? Olha, Miguel, podes sentar aqui só para te fazer uma pergunta? Não? Não te podes sentar? Então ficas de pé. Mas eu faço-te uma pergunta na mesma. Tu gostas dos teus manos? Sim? Não ficaste assim com uma pontinha de ciúmes quando eles nasceram? Não ficaste assim, e tal, agora só há atenção para eles? Não? Nada? E os papás não deixaram de fazer festinhas e de estar contigo e de tomar conta de ti? Deixaram de fazer isso? Ele reclamou, pais. Agora deixa-me ouvir o seu marido. Como é que se chama? Pedro. Pedro. Ele reclamou? No início teve assim um pouco de ciúmes, mas nada de muito significativo, porque nós também tivemos esse cuidado de nunca deixar de lhe dar a atenção que já anteriormente dávamos. Continuávamos a fazer as saídas com ele, aos sítios onde ele gostava de ir, ao cinema, ao parque, por aí fora. Portanto, ele não sentiu essa falta de atenção que às vezes origina essas crises de ciúmes. E às vezes até chamam a atenção, não é? Exatamente. Há crianças que, inclusive, eu sei, voltam atrás, digamos assim, no tempo. Regridem. Ele não teve nada disso. Na vossa família havia passado possibilidade de ter gêmeos? Eu tenho uma prima direita que também tem... são gêmeos, portanto, 2 primas gêmeas. Tenho uma prima que também tem uma mais velha e a segunda que foi tudo na segunda Juntou-se gravidez. a fome com vontade de comer, não é? Exatamente. Exatamente. Inês Pina, olá, muito obrigado por estar aqui connosco também. Conte-nos a sua experiência. A minha experiência foi, digamos que também um choque mais minhas colegas e amigas, porque aconteceu uma coisa engraçada. Na primeira ecografia apareceu só um e na segunda apareceram 2. Não estava nada à espera. Só depois é que fui ver o passado familiar e, de facto... Havia também essa possibilidade? Havia essa possibilidade. Graças à minha mãe consegui. Graças à minha... Obrigado, mãezinha. Obrigado, mãe. Consegui, os primeiros 6 meses, fiquei com eles em casa, com os meus... Neste caso, as minhas 2 são as mais velhas que estão aqui. Que idade é que elas têm? Elas vão fazer 8 anos em outubro. 8 anos. Já passou aquela fase mais complicada, agora já são mais independentes, já ajudam. Eles já mandam na mãe, não é? Tenho uma mais pequenina com 17 meses e acho que, assim, aquela fase difícil, obrigada, aquela fase difícil já passou, mas passei por tudo. Passei pela aflição de conseguir amamentar, a aflição de ter comprado tudo a dobrar. E tempo para dormir? É verdade que quando um acorda o outro? As minhas por acaso não. As minhas por acaso não. Mas pregaram-me alguns sustositos quando eram pequeninas, sim. De saúde, não é? De saúde, infelizmente. De saúde. Mas já passou. Para conseguirem falar todas, falta só ouvir a Sílvia Almeida. Silvia, vou para aí para a sua esquerda, para conversarmos também um pedaço. Sílvia, esta ideia, esta associação, pretende resolver algumas das vossas preocupações. Quais são aquelas que acha que são as mais prementes, as maiores necessidades que os pais de gêmeos podem ter? Primeiro é ter a certeza que vamos ter o desafio de educar bem as crianças, de estarmos à altura, não é, das necessidades. Quando se tem gêmeos, há muita coisa que pensar. E a associação vai de encontro a isso, não é? Tirarmos as nossas dúvidas e também partilhar alegrias, experiências e tudo isso. Traz limitações para os pais? Muitas limitações para os pais? No início, algumas. No início, porque acho que nós temos que dar a nossa vida toda, o tempo todo, deixamos quase de ter vida. O primeiro ano... Temos que dar a vida toda. Quase. Tocaste agora num ponto importante, que é a sociabilização, ou a falta dela que os gêmeos podem provocar. Há pais que quase que deixam de estar com os amigos, ou de sair, ou de jantar fora, ou até vir à casa dos amigos, porque também não lhes querem impingir também a confusão, não é? E sentem esse receio. E até é mais fácil passar esta informação que nós passamos a outros pais de gêmeos, porque eu acho que os pais de filhos únicos não têm bem a noção do que nós passamos, não é? Eu já tenho 3 filhos e não tenho a noção do que seria nascerem 2 de repente. Pois, é engraçado, é um desafio, mas no primeiro ano é muito complicado. São muitas olheiras? Muitas, que ficam acho que para toda a vida. Mas muitas alegrias, muitas alegrias. Consegue definir que tipo de alegrias são essas?
É um amor assim incondicional, ao quadrado, ao triplo, é muito bom, muito bom. Deixa-me lá fazer aqui uma série de questões, ou pelo menos uma ou duas, que se prendem com a minha experiência única e exclusivamente de pai filhos únicos. De filhos únicos, ou que nascem ao seu tempo. Eles começam ambos a andar na mesma altura? Não, foi praticamente uma diferença de um mês, mais ou menos. Eles têm sido Você arriscam os dois, não é? Sim, pois. Arrisca-se um de cada vez, não é? É. Porque os meus também, eu acho que são... Primeiro são falsos, depois é um menino e uma menina. Quer dizer, eu acho que eles só são gêmeos porque partilharam a barriga ao mesmo tempo, porque têm personalidades diferentes. Portanto, são duas crianças completamente distintas, apesar de serem completamente companheiros e parceiros, não é? Muito bem. Sónia, vamos terminar esta nossa entrevista contigo. Tu também bem de gêmeos. Queres que eu fale da minha experiência? Eu vou falando aos pouquinhos. Até porque, inclusivamente, podemos ver a fotografia. Eu partilho com vocês algumas fotos dos meus meninos. Pois eu não faço ideia. Aqui tinham 6 meses, portanto já foi há muito tempo. E nesta altura eram bem mais parecidos do que são agora. Claro que a mãe e o pai distinguem-nos sempre logo à nascença. Mas enquanto vamos vendo fotos do Tomás e do Francisco, reparem, aqui estão muito idênticos realmente. Mas, e agora tocou num assunto que é a identidade dos gêmeos. Eu acho muito importante, eu falo pela minha experiência, é importante, se calhar, nunca tratá-los pelos gêmeos. Eu nunca faço isso, eu trato sempre os meus filhos pelo nome. São sempre, é o Tomás e o Francisco e a Carolina. E não os gêmeos. E não o fazem por maldade, eu sei, não é? É por ser mais prático. Por ser mais prático. Também. Mas acho que é importante criar a individualidade. Criar a individualidade de cada um. Vão ser seguramente adultos mais confiantes e não confundir personalidades com o irmão, não é? Exatamente. Aliás, na escola é sempre um conselho que nós damos às educadoras e mesmo aos próprios amigos é nunca os tratarem por gêmeos, sempre por Tiago, Diogo, sempre os nomes próprios, tentarem arranjar a diferença para não os considerarem gêmeos, né? Claro que sim, até porque já eles basta. Já por si vão estar já basta juntos. nós sermos sempre a mãe de gêmeos. Vem a mãe de gêmeos, pronto, está bem. Ai meu Deus, não façam isto antes do estúdio! Não é aqui que eu brinco todos os dias, não! Por daqui! Este é o sítio onde eu brinco! Vá para trás! Oh Rita, aqui só não. mesmo para terminar, e porque não podemos há ser, pouco não a Inês falou num ponto essencial, que é a ajuda que estas mães e pais necessitam. E muitas vezes o facto de pedirem ajuda estão a sentir que estão a falhar e não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É perfeitamente normal. E não é vergonha absolutamente nenhuma pedirem ajuda, não é vergonha absolutamente nenhuma perguntarem, partilharem os medos, as experiências, é perfeitamente normal. Mesmo quando se sentem Agora tristes. vamos combinar outra coisa. Tem que sentar porque a Rita vai dizer uma coisa muito, muito importante, que Vamos sentar ali. o contacto da associação para os papás e para as mamães, está bem? Espera, Sónia, vamos lá sentar Então todos. vamos Eu também ouvir a sento Rita aqui. agora. Espera só um bocadinho, Rita. Espera só um bocadinho. Senta aqui. Senta aqui. De que forma e que tipo Senta de aqui. apoio é que esta associação, Gêmeos e Mais, vai prestar a estes pais? Portanto, podem contactar, podem ver o nosso portal que é www.gemiosemais.com e enviarem e-mail para geral@gemiosemais.com para fazerem todo o tipo de perguntas e para se inscreverem na associação, porque agora está muito... Portanto, nós estamos agora a arranjar imensas parcerias e parceiros, protocolos, com várias empresas que podem ajudar muito até a as nível nossas económico, famílias não é? de Financeiro. gêmeos. Exatamente. Nós procuramos várias entidades que tenham um papel importante na nossa comunidade e estamos a tentar que esses parceiros nos ajudem de alguma forma, numa pequena ajuda, a estas famílias que realmente têm custos que não estavam mesmo à espera. Rita, estou a lembrar-me de um pormenor. Pais e mães, por exemplo, que tenham carrinhos ou caminhas de gêmeos que já não precisem, podem doar e que estejam em bom estado. Podem. Para a vossa associação. Nós já temos algumas coisas e realmente o nosso objetivo é que nós, como associação, possamos ajudar de alguma forma estas famílias através de troca de bens que já não precisem, roupas, mas acima de tudo é a partilha de informação que realmente acho que é mesmo muito, muito importante. E já agora, Sónia, Sim. aproveito a oportunidade para a convidar para ser sócia honorária da nossa associação. Acho que Mas deves, com acho que muito deves. gosto, obviamente que sim. Tenho muito gosto em partilhar também a minha experiência. Olha, em nome da associação, Sónia, quero fazer esta entrega.
E uma lembrança da Associação Gêmeos. Que lindo, olha isto, Mas, olha que olha, mais. É de um dos nossos parceiros também. Sim, feita por... Obrigada, deixa-me mostrar. Sim. É de um dos nossos parceiros, que é a Chocolarte. Portanto, os nossos parceiros não são só... Aliás, também temos estas pequenas empresas que, de alguma forma, também dão miminhos, não é? Portanto, é uma forma também de poderem ajudar as famílias com outras oportunidades. Rita, muito obrigada. Faço então parte a partir de hoje Pode abrir da Associação para ver, Gêmeos são a Mais. os bombonzinhos. Isto é mesmo primeiro. Obrigadíssima, Rita. Tenho a impressão que com tanto chocolate ainda ficas com vontade de ter mais gêmeos, Sónia. Não, isso não vai acontecer. Olha, saíam mais outros gêmeos, meu Deus. Bom, muito obrigada. Obrigada a todos e nota-se acima de tudo que são pais e mães muito felizes e que souberam lidar muito bem com a situação. Obrigada, Rita. Obrigada. Vamos à